Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, novamente, tentando um novo formato de gravação, até nós chegarmos naquele que eu vou considerar ideal, perfeito, que alegrar meu coração. Enquanto isso, a gente vai tentando novas maneiras, né? Hoje foi difícil eu conseguir começar essa gravação para vocês. Talvez porque o que eu vou falar hoje é muito importante. E você que me segue aí nesse canal quase todos os dias, eu agradeço a Deus por todos aqueles que me ouvem, por todos aqueles que seguem esse estudo juntamente comigo. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. E hoje nós vamos falar de um capítulo que é muito, muito especial. Baseado nesse capítulo, eu estou fazendo aulas que chamam-se Convergência. E é dada pelo meu bispo de Limeira, da Filadélfia de Limeira, o bispo César Santos. E um dos trechos bases que ele usa para fazer todo esse desenvolvimento desse curso, que são quase 2 anos, chamado Convergência, um dos textos principais é esse aqui, de 1 Pedro, capítulo 1. E você vai entender por que ele é tão importante, porque ele é tão base para toda a nossa convergência para Jesus. Nós temos que convergir para Jesus. Eu louvo a Deus pela sua vida e eu vou gravar esse capítulo com muita vontade. Eu vou gravar esse capítulo com muito cuidado, porque ele vai falar ao seu coração como ele fala ao meu coração. Diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Como é bonito, né? Você e a pessoa se apresentar com essa inicial, né? Com esse título de apóstolo do Senhor Jesus. Não existe na terra um título mais elevado do que esse, mais importante, mais especial, mais poderoso, mais sarador do que o de apóstolo de Cristo Jesus. Eu me sinto serva dele e já sou muito privilegiada por me sentir assim, uma serva do Senhor, uma serva do reino de Deus. Imagina Pedro, que era apóstolo do Senhor Jesus. E ele está escrevendo a alguém. Ele diz que ele está escrevendo aos estrangeiros dispersos no Ponto, na Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Eu não sei em que ponto você está, se você está no Brasil, se você está nos Estados Unidos, ou na Europa, ou na Ásia, ou na África, ou no Afeganistão. Eu não sei onde você está, mas se você está me ouvindo, é porque você também tem um chamado. É porque você também é um dos eleitos, é um dos estrangeiros dispersos por todo esse mundo. E ele diz assim: eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicados. Veja por quem você foi eleito: pelo Pai, pelo Espírito Santo, através da aspersão do sangue do Filho Jesus Cristo. Precisa dos 3, que são apenas um, mas precisa de todos eles para que você vença essa eleição. Você é um candidato a ser um morador do reino dos céus. E para você ser um eleito, um escolhido, você vai ter que seguir as instruções que Paulo está dando nessa carta, que são muito importantes para a edificação da igreja de Cristo Jesus. E nós temos que entender o que é igreja, para nós sabermos para que nós somos eleitos. A nossa eleição, a que nós nos candidatamos a ser cidadãos do reino de Deus, e ser eleito por Deus Pai, Filho e Espírito Santo, é muito especial e começa pela observância de algumas coisas que o apóstolo Pedro, estou falando em Paulo ainda, o apóstolo Pedro vai nos falar. Ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, bendito seja Ele, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Sabe por que você foi gerado de novo? Primeiro você foi gerado na carne,
por causa do seu pai e da sua mãe, mas você veio com um defeitinho de fábrica. Você veio com um pecado original que te condenava a viver longe da presença desse Pai, do mesmo Deus e Pai, do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E agora Ele nos gerou de novo, segundo o quê? Segundo a sua grande misericórdia. Se não fosse a grande misericórdia de Deus, o Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, você não teria sido gerado de novo. E não sendo gerado de novo, significa que você estava condenado à morte eterna. Porque com o pecado que nós herdamos, com essa deficiência que nós nascemos, chamada pecado, que nós herdamos lá dos primeiros, de Adão e Eva, nós não seríamos nunca capazes e permitidos de entrar no reino de Deus. Então ele diz, pela sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Você foi gerado, você tem que nascer 2 vezes, e você já entendeu isso, né? Você tem que nascer da carne, mas depois você tem que nascer do Espírito. Quem nascer só na carne, morrer só na carne, não vai herdar o reino dos céus, porque é preciso segundo nascimento para que você possa fazer parte do reino de Deus. Ele nos gerou de novo para uma viva esperança. É para isso que você foi gerado, para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Cristo dentre os mortos. Ele foi o primeiro que ressuscitou, e você, junto com ele, vai ser ressuscitado se você foi gerado de novo. Nós estamos falando aqui de novo nascimento, e nós já falamos de novo nascimento lá no livro de Romanos, capítulo 10. Caso você não tenha visto, vai lá e dá uma olhada como é que a gente nasce de novo. É muito simples nascer de novo, mas é tão difícil para o homem aceitar que ele precisa nascer de novo, porque como ele nasceu na escuridão, como ele nasceu nas trevas, ele não tem o entendimento de que ele é gerado em pecado, de que ele vive em pecado, de que ele vai morrer em pecado se ele não nascer de novo. Então esse primeiro entendimento, eu preciso ser gerado em Cristo Jesus, eu preciso nascer de novo, já é fundamental para você começar a entender essa palavra. Porque sem você nascer de novo, sem você ser gerado de novo, você nunca vai herdar o reino dos céus. Ele diz assim, para você herdar uma herança incorruptível. Sabe o que é incorruptível? Que não se corrompe como as coisas dessa terra, que não passa como as coisas dessa terra, que não enferruja como as coisas dessa terra, que a traça não come como as coisas dessa terra, que você não vai só ser pó como as coisas dessa terra. Incontaminável, diz essa palavra, e que não pode murchar, guardado nos céus. Vós que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação já prestes a se revelar no último tempo. Entenda isso aqui com muito zelo, presta muita atenção nessas palavras. Você já não vai murchar como a erva, você está guardado, essa esperança, essa herança incorruptível, ela está guardada nos céus para vocês todos que mediante da fé, lógico que sem fé é impossível, você está guardado na virtude de Deus. Que coisa mais linda, você está guardado na virtude de Deus. Para quê? Para a salvação. Você quer ser salvo, com certeza. Se você está me ouvindo, você tem necessidade, você tem esperança, você deseja a salvação. E isso começa por uma confissão de fé. Aceitar o Senhor Jesus como o único, suficiente Salvador da sua vida. Esqueça as religiões onde você foi formado, esqueça pensamentos de religiosos, de doutrinas, de coisas do passado. Você tem que ser gerado por essa palavra, e essa palavra, ela é firme, essa palavra é única, essa palavra é imutável, essa palavra ninguém pode mexer nela e falar, não, mas se você fizer isso também dá certo, se você fizer aquilo também você pode alcançar a salvação. Não! A resposta é sempre não.
tem que estar baseado aqui, tem que estar firmado aqui, tem que estar documentado, tem que estar escrito. Deus tem um protocolo. Deus deixou essa palavra, não foi em vão, não foi para ela ser considerada uma palavra qualquer, não. Essa palavra, ela é poderosa e ela é única. E se você não segui-la, se você não observá-la, por isso que é tão importante você conhecer essa palavra. Eu louvo a Deus por aqueles que já chegaram comigo aqui, já no 1 Pedro, capítulo 1. Nós só temos agora 2 Pedro, depois 1ª, 2ª, 3ª João, que são curtíssimas. Judas, que não é o Judas Iscariote, e depois nós vamos para o Apocalipse. Pronto, acabou. Então, se você me seguiu, se você me ouviu até aqui, você já entendeu que você precisa de salvação. Você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Eu estou falando isso desde Gênesis para você. Todos os capítulos eu deixei bem claro que Jesus era a nossa meta, Jesus é o nosso alvo, Jesus é o lugar, é a nossa arca da aliança, nossa rocha, nossa fortaleza. Jesus é tudo que você precisa para entrar no reino dos céus, aleluia. E diz assim, já está prestes a se revelar no último tempo. E eu já falei para você que nós já estamos vivendo os últimos tempos. Eu quero que isso fique muito claro na sua cabeça. Nós estamos chegando em Apocalipse. Lá em Apocalipse, todos os sinais, você vai entender que nós estamos muito próximos da volta de Cristo Jesus. Em que vós grandemente vos alegrais. Você se alegra? Você se alegra muito de ter entendimento dessa palavra, de ter a revelação dessa palavra, de ter chegado a entender que você era criatura e agora você é filho de Deus? Você já entendeu o tamanho do seu presente? O seu presente é eterno, ele nunca vai acabar, ele nunca vai estragar, nunca vai se corromper. É incorruptível o seu presente. Ainda que agora importa, sendo necessário, que estejais por um pouco contristados com várias tentações. Por enquanto, ainda não está perfeito. Você ainda está passando por tentações. Você ainda está passando por situações difíceis. Você ainda está passando por algumas tristezas, algumas dores na sua vida. Mas você tem que se alegrar grandemente, diz essa palavra. É grandemente. A sua alegria tem que ser muito grande. Por você saber, por você ter certeza na rocha onde você está firmado. E você faz parte da igreja de Cristo Jesus, como uma pedra viva, como ele vai falar logo a seguir. Para que a prova da vossa fé é muito mais preciosa do que o ouro, que perece, que é provado pelo fogo, muito mais precioso que você tem do que o ouro. Que o ouro, até o ouro, se ele vai para o fogo, ele perece. Se ache em louvor e honra e glória na revelação de Cristo Jesus. A prova da sua fé é mais preciosa do que ouro e ela vai ser revelada em Cristo Jesus. Se você entendeu isso, meu irmão, minha irmã, meu amado, meu querido, você já entendeu a parte mais importante dessa Bíblia, a revelação de Cristo em você, para a sua salvação, ao qual, não o havendo visto, há mais. Você nunca viu o Senhor Jesus, você nunca o viu. Pedro estava falando porque ele tinha visto ao Senhor, mas aqueles a quem ele estava pregando não o tinham visto. Mas ele diz, o qual não o havendo visto, no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso. Embora vocês não tenham visto ao Senhor Jesus em carne como ele tinha visto, mas ainda assim eles se alegravam, porque eles criam, eles acreditaram e eles se fortaleceram na rocha. Eles estavam ouvindo, estavam lendo essa carta de Pedro, que havia andado com Jesus, que havia caminhado com Jesus, que havia tocado nas vestes de Jesus. E eles estavam cheios, plenos, eles estavam muito alegres, porque embora não tivessem visto ao Senhor como você também não viu, mas tendo a certeza no coração de que o Senhor era poderoso para cumprir e executar tudo aquilo que está escrito nessa palavra. Você só vai ter essa revelação se você estiver firme na palavra, firme na rocha, firmado em Cristo Jesus, alcançando o fim da vossa fé. Sabe qual que é o fim da vossa fé?
Tem muita gente que fala, eu tenho fé. Eu tenho fé para ganhar dinheiro, eu tenho fé para conseguir curar meu corpo, para conseguir sarar dessa doença, eu tenho fé para não sei o quê, eu tenho fé para ter uma casa. Sabe de uma coisa? Você, o fim, a finalidade da sua fé é uma só, é só que importa, a salvação da sua alma. Alcançando, grave bem esse versículo, 1 Pedro 1,9, alcançando o fim da vossa fé, a salvação da sua alma. Não existe outra finalidade. Por isso, quem tem fé em qualquer outra coisa, mas não conhece essa palavra, não vive essa palavra, não serve ao Senhor, não vive pela revelação dessa palavra, não tem fé em nada que possa salvá-lo. Talvez para lhe dar alguma coisa nessa terra, ganhar algum bem, alguma virtude, mas para a salvação da alma, só essa fé aqui que importa, a fé em Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Aqueles profetas lá do Antigo Testamento, eles profetizaram que um dia isso aconteceria. E hoje você desfruta da graça que foi prometida a eles e que eles tanto desejaram conhecer e receber. Você recebeu de graça, pela graça. Aleluia, você entende isso? Que grande momento da nossa terra você está vivendo, num tempo em que as profecias já se cumpriram, que a graça já foi revelada, e você pode viver por essa graça, e você pode morrer por essa graça, porque morrer para você é lucro. Você vai viver eternamente ao lado do Pai, indagando em que tempo, em que ocasião de tempo o Espírito de Cristo que estava neles indicava anteriormente, testificando os sofrimentos que a Cristo haviam de vir e a glória que ele viria a seguir. Aqueles profetas do passado já inquiriam, eles já se indagavam quando que isso ia acontecer, quando será que a graça vai ser derramada, sobre quem ela vai ser derramada, como ela vai ser derramada, como ela vai ser manifesta, como ela vai ser revelada. Eles queriam saber, e sabendo também, testificava já dos sofrimentos de Cristo. Se você ler o livro de Isaías, ele descreve exatamente que viveu 750 anos antes de Jesus. Ele já falava de como seria a dor e o sofrimento pela qual o escolhido de Deus passaria, pela qual o Cristo, o Messias, o Deus de toda a terra, o Deus vivo, a palavra revelada, de como que ele haveria de vir. Eles desejavam saber, e você já sabe, você já recebeu, você já vive nessa graça, nesse tempo. Então, existe perdão para quem não receber essa graça? Tem perdão para quem não receber? Não tem, gente. Não tem perdão. Aos quais foi revelado que não para si mesmos, mas para nós. Que não era para eles, era para nós. É você, meu irmão, sou eu que fomos beneficiados por essa graça. Eles ministravam essas coisas que agora foi anunciado para você. Que agora vos foram anunciados, diz essa palavra, segundo o Espírito Santo, enviado do céu. Eles vos pregaram o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Até os anjos atentam para essa palavra. Eles desejariam estar pregando esse Evangelho para você. Essa missão que foi dada a mim, que foi dada a você de anunciar o Evangelho, os anjos gostariam de estar fazendo. Mas é você que pode fazer. Você ganhou essa honra de poder profetizar, de poder pregar essa palavra, e você se abstém de fazer isso? E você pensa para fazer isso? E você diz que não sabe fazer isso? Que você não sabe ainda pregar esse Evangelho? São pouquíssimas palavras. Jesus Cristo morreu numa cruz. Ele veio, remiu você dos seus pecados. Se você o aceita como Senhor e Salvador, você será salvo. E se você não aceitá-lo, você já está condenado. Não é que você vai ser, você já está, porque você já nasceu condenado. Só não vai mudar a sua situação. Mas você quer mudar a sua situação de ex-condenado para descondenado? É só por meio de aceitar Jesus. Então, ele diz assim, vocês têm essa honra que os anjos desejaram. Agora é nossa.
Aleluia. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, cinge os lombos, viu? Do seu entendimento, encha-se dessa palavra, encha-se do conhecimento da glória de Cristo Jesus, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos ofereceu na revelação de Cristo Jesus. Você tem que esperar pacientemente, com alegria, a revelação da graça que está em Cristo Jesus. Foi revelada a você, foi revelada a mim, foi revelada a todos aqueles que desejam aceitar a Cristo em suas vidas. Nossa, eu não estou conseguindo parar de falar, hoje o Espírito Santo está me movendo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia no tempo da sua ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Você tem a obrigação de ser santo. Eu achei que santo era só São Pedro, São Jorge, São João, são isso, são aquilo. Não, esses santos já morreram. Não são mais santos. Eles foram santos. Você tem que ser santo. Você é santo, você foi separado para ser santo, você foi santificado em Cristo Jesus. E se você recebeu essa palavra com alegria no seu coração, você tem agora que buscar a santificação dia após dia na sua vida, viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Creia nisso, você foi separado com um propósito de pregar essa palavra a todo aquele que quiser ouvir e a receber o Senhor Jesus em sua vida. Então, você que antes estava na ignorância, que não entendia isso, agora você não tem mais desculpa para o seu pecado, porque você já entendeu. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Está escrito, seja santo, Jesus é santo. E se invocais por Pai, aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, se você aceitou por Pai, aquele que julga sem acepção de pessoas a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Quando você está peregrinando aqui nessa terra, esperando o tempo do seu julgamento, tema e ande com temor na presença de Deus, sabendo que não foi com coisas corruptíveis desse mundo, não foi com ouro, com prata, que você foi resgatado da sua vã maneira de viver, que por tradição você recebeu dos seus pais. Sabe aquela coisa que seus pais te ensinaram? Não, tem que ser assim, tem que orar desse jeito, tem que rezar desse jeito. Não falava nem orar, falava rezar. Minha mãe me ensinou, tem que rezar para esse santo, para aquele santo, para Maria, para não sei quem. Não, você foi resgatado disso. Você foi resgatado da sua vã maneira de viver que os seus pais, por tradição, passaram para você. Mas você foi resgatado, sabe como o quê? Com o precioso sangue de Cristo Jesus, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Sabe aqueles milhares de cordeiros que tiveram que ser mortos no Velho Testamento para poder purificar as pessoas? Agora não, é o sangue de um cordeiro incorruptível, eterno, o nosso Jesus. E pronto, você foi lavado, remido e santificado. O qual, na verdade, em outro tempo foi conhecido ainda antes da fundação do mundo. Sabia que Jesus já era? Antes da fundação do mundo, ele já estava lá com o Pai fazendo todas as coisas, mas manifestado nesses últimos tempos. Sabe por quê? Por amor de você, por amor de nós, por amor de vós, diz essa palavra. E por ele crestes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos, e lhes deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Foi para isso que o Senhor ressuscitou a Cristo Jesus, purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingindo. Amai-vos ardentemente uns aos outros, com um coração puro. É assim que você tem que amar as pessoas, ardentemente, com um coração puro. E a ninguém você pode odiar, ou desejar mal, ou ter rancor, ou ter mágoa. Isso tem que sumir do seu coração, porque Jesus morreu por essa pessoa que você não ama. Amém? Ou não amava, porque agora você vai amar, né? Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível palavra de Deus viva, que permanece para sempre. Porque toda a carne, ela é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva. Seca a erva, cai a flor, mas a palavra do Senhor não. Ela permanece para sempre, e essa é a palavra que entre nós está sendo evangelizada. Receba essa palavra, creia nessa palavra. Eu falei que a primeira carta de Pedro é
base para nossa fé, para nossa crença, para nós continuarmos firmes na rocha que é Cristo, entendendo em que ponto do Evangelho nós somos colocados, em que ponto do Evangelho que muitos profetas do Antigo Testamento desejariam estar. Você foi colocado pela graça que há em Cristo Jesus. Siga firme nessa graça, siga firme no amor de Cristo. Eu espero que vocês tenham gostado de 1 Pedro 1, você vai gostar de todas as cartas de Pedro. Todas elas foram inspiradas pelo Espírito Santo, como as de Paulo, como as de Tiago, como de todas que você até hoje assistiu. Um abraço, até amanhã.